São Paulo recebe Botafogo para salvar o ano. Onde assistir? Vaga na semifinal da Libertadores pode redimir ano difícil do São Paulo, que é candidato ao tetracampeonato continental. Decisão da Libertadores vale muito para o São Paulo em busca do tetra. O São Paulo precisou poupar titulares contra o Internacional para ter pernas em seu principal desafio na temporada. A derrota no Brasileirão, contudo, deixou o tricolor em uma condição de tudo ou nada na Libertadores. Jogando para salvar o ano, o time de Luiz Zubeldia pega o Botafogo e avança com uma vitória simples, mas não há nada de fácil contra o melhor time do país no momento. A expectativa é de Morumbi lotado na noite de quarta-feira, 25. Tricolor sob pressão. Quinto colocado no Brasileiro, o São Paulo vê o G4 de perto, mas a luta pelo título se complicou com a derrota em casa para o Inter. A torcida não gostou do que viu, mas enquanto houver chance de seguir adiante na Libertadores, o clima jogará a favor dos São Paulinos. Nos últimos anos tem sido assim. Sempre que o elenco precisou de uma força extra nas arquibancadas, a torcida entregou. O que pesa a favor do tricolor de Zubeldia é justamente a série invicta na competição, e o empate sem gols no Rio de Janeiro contra o Botafogo foi um sinal disso. Manter a zaga sem ser vazada no Morumbi é meio caminho andado para a vaga nas semifinais. Por sinal, o São Paulo não disputa essa fase na Libertadores desde 2016, quando caiu para o Atlético Nacional. Caso avance, o tricolor enfrenta o vencedor do duelo entre Flamengo x Peñarol. Ferreirinha tem situação decidida por Zubeldia para a decisão de São Paulo 10º Botafogo. Jogador teve uma reviravolta em sua recuperação e a comissão técnica traçou um plano bem específico para o seu retorno. O São Paulo se prepara para a decisão da vaga na semifinal da Copa Libertadores diante do Botafogo, em partida que acontece no Morumbi, nesta quarta-feira, 25. O duelo está em aberto, já que a primeira partida terminou em 0-0. Lucas Moura já cobrou o elenco sobre uma mudança de postura em relação ao desempenho da equipe tricolor no estádio Newton Santos e pede foco na agressividade em busca do gol. O presidente Casares também se manifestou, dando apoio ao elenco que acerta os últimos detalhes para o confronto. Neste contexto, há uma preocupação pairando na comissão técnica. Ferreirinha de volta? Trata-se da situação de Ferreirinha, que já avançou nas etapas de sua recuperação, na semana passada. Treinou de forma parcial com o grupo e evoluiu bem no processo de fisioterapia. Porém, a preocupação sobre o jogador é a condição física do atleta. Na atual semana, ele já treina com o grupo normalmente, mas ainda não conseguiu alcançar um nível comparável aos companheiros. Ferreira está há 40 dias sem atuar, após lesão no quadríceps da perna esquerda. Com a lesão recuperada, a comissão técnica tem planos para o meia-atacante, inclusive, com possibilidades de relacioná-lo contra o Botafogo. Mas a decisão demanda cuidados, pois, segundo a apuração do Globo Esporte, internamente, Zubeldia e seu staff acreditam que o atleta ainda precisa cumprir algumas etapas do processo de condicionamento físico, para assim, poder retornar sem riscos. É justamente aí que mora a dúvida sobre sua utilização contra o Botafogo. A definição do departamento de futebol aponta que Ferreira tem única chance de ser escalado. Desta forma, ele pode apenas ficar no banco e ser acionado em caso de extrema necessidade na partida, ou seja, caso bata o desespero na busca da classificação durante a partida. Libertadores, São Paulo x Botafogo horário, escalações do jogo, arbitragem e informações principais. Após empate em 0-0 no jogo de ida no Newton Santos, o Tricolor e o Glorioso jogarão a vida pela classificação no Morumbi. Vale classificação. Nesta quarta-feira 25, São Paulo e Botafogo se enfrentam, às 21h30 de Brasília no estádio Morumbi, em jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O tricolor paulista vem de uma derrota dura para o Internacional em casa por 3-1 pelo Brasileirão. Entretanto, o empate com o Botafogo no Newton Santos trazem esperanças para a classificação na capital paulista. Já o Fogão vem confiante após vencer o clássico contra o Fluminense no Maracanã e se assegurar na liderança do Campeonato Brasileiro. A provável escalação do São Paulo tem Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilla, Wellington Rato, Lucas e William Gomes, Caleri. Técnico, Luiz Zubeldia. Já o Botafogo deve começar com John, Vitinho, Bastos, Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregório e Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Almada, Igor Jesus. Técnico, Arthur Jorge. A arbitragem do jogo será comandada por Dário Herrera, e pelos assistentes Ezequiel Brailovski e Cristian Navarro.
O responsável pelo VAR será Mauro Vigliano. Na Libertadores, o São Paulo nunca foi eliminado após empatar primeiro jogo fora de casa. Tricolor empatou com o Botafogo em 0-0 no Newton Santos e agora decide vaga para a semifinal da competição no Morumbis. São Paulo x Botafogo. O São Paulo enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, 25, às 21h30, no estádio do Morumbis, diante da sua torcida, pelo segundo jogo das quartas de finais da Copa Libertadores. O primeiro jogo aconteceu no Newton Santos e terminou com um empate em 0-0 entre as equipes. Agora, com o apoio dos seus torcedores, o tricolor tem a chance de chegar a mais uma semifinal. Se o duelo terminar com mais um empate, a classificação será decidida nos pênaltis. Uma vitória simples da equipe do técnico de Luiz Zubeldia daria a classificação no tempo regulamentar. Invicto. O São Paulo nunca foi eliminado na Libertadores quando empatou o primeiro jogo do mata-mata jogando fora de casa. Ou seja, se manter o tabu, o tricolor terá mais uma classificação na competição. Essa situação aconteceu em 9 oportunidades para o clube e em 8 a São Paulo saiu com a vitória. Em apenas um confronto o segundo jogo terminou empatado, mas o tricolor venceu no pênaltis. Jogos em que o São Paulo venceu o primeiro jogo fora de casa na Libertadores. Flamengo 1x1 São Paulo, quartas de final 1993. Volta, São Paulo 2x0 Flamengo. Palmeiras 0x0 São Paulo, oitavas de final 1994. Volta, São Paulo 2x1 Palmeiras. União Espanola 1x1 São Paulo, quartas de final 1994. Volta, São Paulo 4x3 União Espanola. Atlético 1x1 São Paulo final 2005. Volta, São Paulo 4x0 Atlético. Palmeiras 1x1 São Paulo, oitavas de final 2006. Volta, São Paulo 2x1 Palmeiras. Nacional 0x0 São Paulo, oitavas de final 2008. Volta, São Paulo 2x0 Nacional. Universitário 0x0 São Paulo, oitavas de final 2010. Volta, São Paulo 0x0 Universitário, 3x1 nos pênaltis. César Valerro 1x1 São Paulo, pré-Libertadores 2016. Volta, São Paulo 1x0 César Valerro. Nacional 0x0 São Paulo, oitavas de final 2024. Volta, São Paulo 2x0 Nacional. Caso elimine o Botafogo e avance para as semifinais da Copa Libertadores, o São Paulo enfrentará o vencedor do duelo entre Peñarol e Flamengo. O time uruguaio venceu o primeiro jogo no Maracanã por 1-0. Do outro lado da chave e adversários de uma eventual final estão Atlético Mineiro e Fluminense. O tricolor carioca venceu a primeira partida no Rio de Janeiro por 1-0. Já o River Plate empatou com o Colo-Colo em 0-0. Está confirmada a primeira saída do São Paulo de Zubeldia para 2025 e Meia não joga mais. Janela da Europa fechou na sexta-feira, 30 do mês passado, enquanto a do Brasil foi até segunda-feira, 2. Zubeldia não aprovou o volante. Notícias do São Paulo. O São Paulo se prepara para o confronto decisivo diante do Botafogo, na próxima quarta-feira, 25, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores da América. No entanto, Zubeldia já faz parte do plano para 2025. O volante Fegson Mendes foi convocado para a seleção do Equador na primeira lista do técnico Sebastián Beccacece, mas segue com futuro indefinido no clube. Destaque na MLS, o meio-campista não jogará em 2024. O São Paulo não recebeu nenhuma proposta por Fegson Mendes. A janela da Europa fechou na sexta-feira, 30 do mês passado, enquanto a do Brasil foi até segunda-feira, 2. Zubeldia não aprovou o volante. Está treinando. Mendes vinha treinando no CT da Barra Funda, mas fora dos planos do técnico Luiz Zubeldia. Ele já foi liberado de forma antecipada para se apresentar à seleção se for chamado na próxima data FIFA. O tricolor paulista não conta com o atleta e ele já está sendo o primeiro jogador confirmado para deixar a equipe em 2025. Uma rescisão amigável, segundo apurou o Bolavik Brasil, também não está descartada. Fegson estava emprestado ao Elche, ESP, mas fez apenas 4 jogos durante o período. Ele retornou e ficou um tempo em avaliação ao lado de Liziero. O jogador revelado em Cotia foi escolhido para ficar no elenco. O volante tem contrato com o São Paulo até o fim de 2025. Ele disputou 24 jogos pelo tricolor, a maioria no início do ano passado, mas perdeu espaço depois da chegada de Dorival Júnior e nunca mais recuperou.